só faltou, para encerrar a parte anterior, a gente fala rapidamente sobre os miasmas, que é fundamental, me parece, que é o gênio de Hahnemann. Se Kardec era um gênio, né? Kardec era genial. Kardec foi um espírito escolhido por Jesus para fazer a tarefa que fez, né? Lembro-se numa mensagem de Humberto de Campos, uma estrela se destacou do alto e se corporificou no solo daquela região que havia, onde as legiões de Césares, já convertidas ao bem, e preparavam a nova arrancada da transformação da Terra, logo após a Revolução Francesa, preparando os novos tempos. Kardec era uma estrela que tocou o solo e se transformou num homem. Napoleão Bonaparte ajoelhou aos pés de Kardec. Depois ele voltou e fez o que fez, né? Se embebedou de poder, foi para a Inglaterra, e acabou os dias dele. Hahnemann era outro gênio. Hahnemann foi um espírito que nos ajudou na codificação da doutrina espírita. Você acha mensagens de Hahnemann na Revista Espírita, você acha mensagens de Hahnemann nas obras da codificação, no Pentateuco Espírita, várias colocações. E o mais interessante, e aí entra a nossa conversa. Eu estive aqui representando o CERJ no encontro sobre mediunidade, em que esteve a diretoria toda da FEB de Brasília, esteve aqui, e o Divaldo Franco fez a palestra. E ele falou que estavam presentes aqui vários espíritos da história do movimento espírita brasileiro. Leopoldo Cirne, ele foi citando todos, vou esquecer algum. Ele citou. E citou um que me tocou de perto, disse que Hahnemann estava presente aqui. Eu falei, Hahnemann? O que Hahnemann veio fazer aqui? Né? Aí logo depois aconteceram umas coisas interessantes, como um convite que me foi feito para entrar. Eu faço parte hoje do IHB, sou segundo vice-presidente do IHB, e culminou com esse convite aqui para falar de homeopatia. Eu falei, não, tem que ir, né? De repente tem um dedinho de Hahnemann aí, né? Quem sabe ele está sentado nessa cadeira vaga aqui, né? Sempre deixa uma cadeira vaga, olha que Hahnemann está sentadinho ali. Hahnemann era um espírito muito sério, né? Não era brincadeira, não. Ele era um homem espetacular. E ele viveu numa época antes da descoberta do micróbio. Ele foi antes da era pasteuriana. Pasteur só veio depois de Hahnemann, 1820 e poucos. E Hahnemann descreveu a homeopatia em 1790 e poucos. 1800, lá nasce o Órgão da Arte de Curar, que é o livro básico da homeopatia. Então, Hahnemann não conheceu o micróbio, não sabia que existia bactéria. Só Pasteur e os seus continuadores, anos depois, décadas depois, é que descreveu. Então, o que existia à época é que a patologia, a patogenesia, a doença, ela começava no gás do pântano. Então, você acreditava que aquele gás que saiu do pântano era doentio, aquilo que trazia as epidemias, trazia as doenças para as cidades, né? Porque antes do micróbio não se sabia da existência dele. Então, Hahnemann teve uma sacada genial. Ele descreveu os miasmas, 3 miasmas que Hahnemann descreveu. O primeiro, a psora, ou sora, como quiserem. O segundo, a psicoses. E o terceiro, a sífilis ou lues. Eu gosto mais de lues, porque é a mesma coisa, mas sífilis tem a conotação da doença sexualmente transmissível, né? Que não é bem, embora esteja incluída. Mas isso aí é a sacada. Eu acho que a homeopatia é uma visão espetacular, porque
é a visão de terreno, de profundidade. Porque Hahnemann viu que a primeira doença, a doença básica do indivíduo era a psora. Começava com a psora. A criança que muitas vezes aparece no nosso consultório com um vermelhão, com uma virose, é a psora nascendo. Ela se contamina com uma doença energética chamada psora. Não é física. E se a gente quiser usar um termo extrapolando, que não extrapole os muros, é uma doença espiritual. É a psora. Essa psora básica, ela vai conviver com a pessoa de duas maneiras. Ou ela cura, ou ela evolui. Se ela se trata, se ela procura um homeopata que entenda isso, que veja isso, que esteja atento para isso, e tome os medicamentos antipsóricos e resolva em altas dinamizações, esse cura. Se não, ela cai num segundo nível. Aí ela escolhe dois caminhos: da psicose ou da sífilis, ou da luz. A psicose hipertrofia, cresce, é caroço, é crescimento tumoral, é proliferação celular. Ou a luz, que é destruição celular, que é ferida, que é úlcera. Então, isso é genial, porque os nossos colegas alopatas não têm essa visão. Isso é fundamental. Quando eu trato uma hipertensão arterial, uma pressão alta, eu tenho que lembrar que aquilo ali é uma sífilis, não é a microbiana, é a luz energética que está abrindo feridas na íntima das artérias, entupindo as artérias e aumentando a pressão. Então, isso é fundamental, essa visão miasmática, para embasar o nosso pensamento no nosso tratamento. O homeopata precisa ter essa visão miasmática para conduzir o raciocínio na condução dos casos. Senão a gente fica simplesmente repetindo complexos. Para dor de barriga, para má digestão, para cólica, para gripe, para rinite, para otite, para sinusite. Tem o seu lugar. Mas quando você quer resolver profundamente o caso de uma pessoa, você tem que ter uma visão maior. Vou dar um exemplo. Um outro médico chamado Nebel e Léon Vanier, dois franceses, mais do início do século 1900 e início de 1900, século 20, eles desenvolveram mais de duas patologias, que é o tuberculino, ou tuberculínico, e o tuberculinismo, e o cancerinismo. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que tenha... A avó morreu de câncer de mama, a mãe está com câncer de mama tratando. Uma filha apareceu e a outra também, semelhante ao caso que a gente viu aí na mídia descrever, a moça que fez a ablação bilateral das mamas. Essa pessoa é portadora de uma doença crônica homeopática chamada cancerinismo, para o qual a homeopatia tem remédio. Então a gente vai começar a tratar a netinha para que ela não se transforme numa cancerosa no futuro. Essa é a teoria. A teoria é assim. Pelo menos é um mecanismo que você tem de preparação do organismo para que o organismo realize essa função de reação à doença. Outra é o tuberculinismo. Tuberculinismo não quer dizer tuberculose. Embora a palavra seja parecida, o tuberculinismo é uma reação tuberculínica e que caracteriza uma série de doenças advindas desse tuberculinismo. E a gente tem, dentro da homeopatia, medicamentos antituberculínicos que drenam esse caráter. Então você tem que aumentam a defesa, o TK, o TR, são medicamentos, são tuberculino residual, tuberculina de cor, em que você aumenta a defesa do organismo e ele cura determinadas doenças, porque não é a doença que a pessoa tem, ele tem um miasma que precisa ser tratado. Então essa visão miasmática ela é genial. Quando a gente descobre isso e
traz para dentro da gente, a gente vê o gênio que foi Hahnemann. Hahnemann foi um gênio, trazendo essa ideia do miasma para a homeopatia. Descreveu isso na época antes do micróbio. Aí veio o micróbio e falou: esse negócio de miasma é conversa fiada, gás de pântano, né? Doenças transmitíveis, né? De um para o outro, né? E a gente sabe, doenças que são geradas pela guerra, pela fome, pela miséria, são miasmas. Um país bombardeado, né? Um país com um tsunami lambido pelas águas do mar, um furacão, um tufão, essas coisas que arrasam uma cidade, que jogam uma população na miséria, isso é gerador de doenças. E não adianta dar Valium para essa gente tomar, não. Rivotril, não. É claro que numa emergência até vale. Mas tem que drenar aquele caráter profundo, energético do indivíduo, gerador de doença. Porque daqui a pouco vai aparecer câncer, tuberculose, sífilis. Claro, com o substrato bacteriano. Acho que é o que dá para falar até agora. Nós vamos falar um pouquinho do Espiritismo, até 11h30. Depois, 11h30, a gente passa para tentar responder as perguntas possíveis. O nosso Espiritismo, ele foi codificado pelo Hippolyte Léon Denisard Rivail, professor, pedagogo, escritor, nascido em 3 de outubro de 1804 em Lyon, na França, desencarnação 31 de março de 1869, em Paris, França. Sua missão foi codificar, sistematizar e propagar a doutrina espírita e propagar o método pedagógico de Pestalozzi. Não foi brinquedo. A luta de Hippolyte Léon foi muito grande, até o dia em que ele descobriu o fenômeno das mesas girantes. E aí, ele descobriu o mundo, assim como o Pasteur descobriu o mundo dos micróbios, e se debruçou, daí para diante, o mundo foi outro, não há dúvida. O mundo é outro após Allan Kardec, que descobriu o mundo dos invisíveis, a imortalidade da alma, o retorno à vida material pelos laços da reencarnação, a mediunidade, a crença num Deus, Pai amoroso, justo, único, onipotente, bom, né? Então esses, e a vida em outros planos. Então Kardec nos traz uma doutrina do tempo correto para preparar o homem para a nova era. A doutrina espírita, ela tem uma trindade universal, onde tudo existe em 3 níveis: Deus, Espírito e matéria. Com essa sacada também genial de Allan Kardec e dos espíritos, né? Claro, tudo que está no universo ou é Deus, ou é Espírito, ou é matéria. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O Espírito é o princípio inteligente do universo. E a matéria é tudo aquilo que sofre a ação do Espírito, não é que ocupa lugar no universo, que ocupa lugar, não é? Então, com essa visão, nós vimos que entre o Espírito e a matéria existe uma matéria intermediária, que é o princípio vital, que é exatamente onde nós atuamos com a homeopatia. Na pergunta 68 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou o seguinte a eles: qual é a causa da morte nos seres orgânicos? Resposta: a exaustão dos órgãos. Exaustão? Exaustão de quê? Da energia. Da exaustão da energia. Todo mundo já passou por isso. Você está muito bem. De repente, uma comida que você comeu não fez bem. E você tem vômito, diarreia. Em coisa de 10 a 15 minutos, você fica um caco. Você fica deitado no fundo da cama, no fundo da cama, né? Sem ânimo, sem possibilidade. O que é isso? É mais do que uma perda de eletrólitos, de sódio, cloro, potássio. Mais do que isso. É mais, é além disso.
Então, a exaustão dos órgãos é que nos faz adoecer e nos faz morrer, né? Olha só, Kardec fala, os Espíritos falam o seguinte, no Evangelho segundo o Espiritismo. Para apreendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos conceber mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço, todos os seres encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos neste mundo, dentro da atmosfera. Nós estamos, como dentro da atmosfera, mergulhados no fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal é a base da matéria, que se diferenciou e se transformou na poeira elementar da qual surgiram as estrelas e do qual nós somos construídos. Então, tudo está em todo. A base é o fluido cósmico universal, é o fluido universal. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão. Esse fluido obedece à impulsão da vontade. Ele é o veículo do pensamento como o ar o é do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunstâncias, ao passo que as do fluido vital se estendem ao infinito. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer na Terra, ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som. Então você vê, o fluido cósmico universal é a base da comunicação, é a base da vida universal. Nós nos comunicamos com todos. Nos fala ainda Allan Kardec no Evangelho. A energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade. Quanto mais forte o pensamento, mais forte a vontade, maior a energia. É assim que os Espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontrem. É assim que os Espíritos comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações, que relações se estabelecem à distância entre encarnados, etc. É o fluido, usamos o fluido cósmico universal, que é a base da matéria. Ainda, um comentário de Kardec, a pergunta 70. Os órgãos estão, por assim dizer, impregnados de fluido vital. Aí a gente começa já a fazer o link da homeopatia, né? Kardec não falou em homeopatia. Homeopatas se comunicaram na base da codificação kardeciana. Hahnemann foi um dos espíritos, assim como os outros, né? Santo Agostinho, Fenelon e outros mais que escreveram as obras básicas. O nosso Hahnemann estava lá. Esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que lhes permite comunicarem-se entre si. As nossas partes orgânicas se comunicam entre si. No caso de certas lesões, estabelecerem funções momentaneamente suspensas. Por isso é importante, a gente fala, gente, cuidado com a lesão do corpo. Cuidado com vasectomia, com ligadura de trompa, desnecessária. Quando é necessário, é necessário. Mas desnecessário, tem que tomar cuidado. Isso é lesivo para o perispírito. Isso é gerador de problemas. Essas partes se comunicam entre si pelo fluido cósmico universal, girando. Há uma circulação fluídica em nosso organismo, onde certas manipulações do nosso organismo causam verdadeiros curtos-circuitos na nossa energia. Cuidado, temos que ter cuidado. Mas quando os elementos essenciais do funcionamento dos órgãos foram destruídos ou profundamente alterados, o fluido vital não pode transmitir o movimento da vida e o ser morre. Nós mantemos o fluido vital, mas chega um momento em que houve uma tal lesão do organismo, os rins não funcionam, o coração não bombeia, o cérebro não obedece, em que não tem como o fluido vital tocar. Então o ser morre. Os órgãos reagem mais ou menos necessariamente uns sobre os outros. Olha aí, isso é Kardec falando, hein? É da harmonia do seu conjunto que resulta essa reciprocidade de ação. Quando uma causa qualquer destrói essa harmonia, suas funções cessam. Então o nosso organismo é um instrumento musical, onde todas as peças são importantes. Não, essa corda aqui joga fora. Esse violino tem 4 cordas, poxa, uma corda a mais ou menos
joga fora. A melodia não é a mesma. Vou tirar isso aqui do violino, tira isso, já não tem mais um violino, tem um serrote tocado lá na roça, né? A quantidade de fluido vital não é a mesma em todos os seres orgânicos, varia segundo as espécies. E não é constante no mesmo indivíduo, nem nos vários indivíduos de uma mesma espécie. Há os que estão, por assim dizer, saturados de fluido vital, enquanto outros o possuem apenas em quantidade suficiente. É por isso que uns são mais ativos, mais enérgicos e, de certa maneira, de vida superabundante. Por isso que o passe magnético faz tanto bem, porque eu estou mal. Meu fluido vital, eu tenho pouco fluido vital, consumi, estou numa vida terrível, tive uma perda importante. O passe de alguém que tenha e que seja intermediário das potências da vida, transmitido, reequilibra. Os homeopatas iniciais daqui do Brasil eram passistas, acreditavam, passistas aplicavam o passe magnético, utilizavam a água magnetizada e o passe magnético para o auxílio das doenças. E é isso aí, porque nós somos uma pilha energética, nós não somos só um monte de proteínas, gorduras, calorias, que se resolve com o soro na veia. Não, nós somos emoção, a gente precisa ver o céu, o verde, o azul, o amarelo, né? A gente precisa sentir que é amado, que é respeitado, valorizado. Isso tudo é saúde, isso é vida em abundância, isso é que é vida em abundância. A quantidade de fluido vital se esgota, pode tornar-se incapaz de entreter a vida, e se não for renovada pela absorção e assimilação, as substâncias que a compõem. Por exemplo, está na hora do almoço, não almoça não, para você ver, né? Precisamos repor as energias, precisamos fonte de fluido vital que está contida no alimento, e no alimento que é fluido vital transformado. Mas há momento em que a comida já não é tão importante, a gente precisa de energia fina, a gente precisa de outras coisas, precisa de alguém que me olhe, precisa de alguém que me dê as mãos, precisa de uma pessoa que me escute. Isso é outro tipo de alimento, é outro tipo de troca, é num outro nível de troca. O fluido vital se transmite de um indivíduo ao outro, aquele que tem maior quantidade pode dá-lo ao que tem menos, e em certos casos voltar uma vida preste a extinguir-se, né? E que o passe magnético pode ajudar muito, e por isso é importante que as casas espíritas realizem para aqueles que necessitam. Não é obrigado a todos tomarem o passe. Estamos chegando ao final. Olha o que Emmanuel nos fala. Esse é Emmanuel, por Chico Xavier. O corpo não está separado da alma, é a sua representação. As suas células são organizadas segundo as suas disposições perispiríticas. E o organismo doente retrata um espírito enfermo. A patologia está orientada por elementos sutis de ordem espiritual. Veja só o que Emmanuel fala. A patologia, a doença, ela está orientada por elementos sutis de ordem espiritual. Então, concorda exatamente com o que eu lhes disse, que a doença, antes de chegar ao corpo físico, de estar no lesional, no terceiro nível, ela está no mental, no emocional, no psicológico, se quiserem, no emocional. A gente adoece emocionalmente, depois funcionalmente e depois lesionalmente, onde a lesão do organismo ocorre. Alguns livros que falam da homeopatia e o espiritismo, Dr. Lauro Santiago, Homeopatia e Espiritismo, e um livrinho do Hermínio Miranda, muito interessante, fala Hahnemann, o apóstolo da medicina espiritual, se encontram por aí com facilidade. Eu não sei se vai ter aqui, me parece que eles iam disponibilizar para venda aqui esse livro do Dr. Lauro Santiago. Não? É uma pena. Mas ainda tem por aí. O Sebo é um grande amigo nosso, né? Chico Xavier tem também uma coisa muito interessante sobre isso. Vejam só. É verdade que a homeopatia age no perispírito ou corpo espiritual? Resposta. O medicamento homeopático atua energeticamente e não quimicamente. Concordou plenamente. Estamos juntinhos com o Chico Xavier, né? Ou seja, sua ação terapêutica vai se dar no plano dinâmico ou energético do corpo humano, que se localiza no
perispírito. Então, a ação da homeopatia é no corpo espiritual, no corpo bioplásmico, né? Naquele que leva o organismo a se estruturar. É o corpo energético de matéria menos sutil, ou melhor, mais sutil, menos grosseira. A medicação estimula energeticamente o perispírito que, por ressonância vibratória, o que é a ressonância? Quando você bota dois violões, um do lado do outro, e dá a nota Lá, se eles estão afinados, quando você dá a nota Lá num violão, a nota Lá do outro violão vibra, porque estão em harmonia. Estão em harmonia. Quando um som qualquer é emitido aí na rua, está em harmonia com a distribuição do nosso prédio, as coisas vibram aqui dentro que entram em harmonia com aquele som. Da mesma maneira, o nosso corpo vibra em harmonia com o nosso perispírito e tanto traz saúde quanto traz doença. Então, a medicação ela é energética, então ela traz por ressonância vibratória e equilibra as disfunções existentes. Isto é, o remédio exerce duas funções enquanto atua. Por isso, a homeopatia, além de tratar doenças físicas, atua também no tratamento dos desequilíbrios emocionais e mentais, promovendo, então, o reequilíbrio físico-espiritual. Então, a homeopatia age também no campo psiquiátrico, no campo das lesões cerebrais, das doenças. Agora, eu tenho um conhecido que ele tem um distúrbio, uma esquizofrenia. Posso tratar só com homeopatia? Não. Não. Porque ele pode se matar ou pode matar alguém. Ele pode tomar homeopatia? Pode. Pode tomar junto? Pode. Deve. Porque aí nós vamos ajudar o funcionamento do organismo. Mas ele precisa de um medicamento que lhe cede, que lhe diminua aquelas altos e baixos de sua personalidade, as fraturas emocionais que ele tem, que precisam ser trabalhadas. Então, trabalhar junto não impede que a pessoa faça o seu tratamento psiquiátrico e tome também a homeopatia, porque a homeopatia vai ajudar, vai facilitar, vai reduzir até a medicação carregada que ele toma. Então, o desequilíbrio do energético do perispírito, ele leva à doença física. O medicamento dinamizado promove uma reação salutar, porque o medicamento homeopático age de maneira energética sobre o modelo organizador biológico ou perispírito e deste, pela sua ligação sobre o corpo físico, imprime uma reação salutar. Então, dessa maneira, a gente constrói a saúde, fechando o nosso trabalho. Eu não poderia deixar de mostrar. Essa experiência foi feita na Inglaterra, com um grupo de pessoas na praça pública, tomando homeopatia. Esse é um movimento contra a homeopatia. Centenas de pessoas virando vidrinho de homeopatia na praça, para mostrar, olha, não tive nada, eu não caí, não dormi, isso é água pura, isso é conversa fiada. Mas eu falei a manhã inteira aqui que a homeopatia não é tóxica. Você pode tomar um balde de homeopatia, você vai ficar com a barriga cheia d'água. O efeito não é cumulativo. A homeopatia não é tóxica. De vez em quando uma mãe desesperada me liga, doutor, meu filho comeu o vidrinho de pastilhinha tudo, que é gostosinho, né? Criança adora uma arte, né? Comeu tudo. Fala, não tem problema, hoje não dá mais remédio, amanhã recomeça. Mas não precisa. Não precisa. Se fosse alopatia, tinha que enfiar uma borracha no estômago, lavar o estômago, dar não sei o quê, botar no soro. Não tem, a homeopatia não tem efeito tóxico. Um balde é o mesmo que duas tabletinhas ou 3 gotinhas da homeopatia. O efeito da homeopatia não é cumulativo, não é quantidade, é qualidade. Por isso a importância da repetição. Por isso que às vezes a gente tem que tomar. Determinadas pessoas têm estou lembrando aqui de uma pessoa que passa mal na rua, ele tem um pânico na rua. Mas dá um pânico, ele tem que se descer do ônibus, ele salta na estrada, ele dá um pânico, não é bobeira não. Falei, você vai tomar esse remédio aqui, até falei, o acônitum, no caso dele,
Você vai tomar de 5 em 5 minutos. 5 em 5 minutos, até o pânico passar. Toma, 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 vai passando, até parar. Por quê? O importante é a repetição. Ah, posso tomar o vidro todo? Pode, mas é uma dose. Vai ser uma dose só. O efeito da homeopatia é cumulativo. É cumulativo. É cumulativo, não é quantitativo. Você toma 10 gramas de antibiótico, você tem que ir para o pronto-socorro, porque a coisa vai ficar feia para o seu lado, né? Não é assim. E, lamentavelmente, essas pessoas fizeram essa... E houve uma repercussão, porque existe uma turma de inimigos da homeopatia. Eles saem do buraco, botam a cabeça do lado de fora, falam as besteiras, enfiam a cabeça no buraco e ficam quietos. Sabe? É lamentável isso. Mas faz um estrago. Em termos de academia, fazem, né? Porque nos veem como enrolador, conversa fiada, né? Nos veem o homeopata como alguém que não é sério. Mas o que acontece é isso. Não há essa quantidade. Então, o que eles falam? A quantidade não interfere. Isso já é desde o princípio da homeopatia. Lá do início de Hahnemann já dizia isso. Importante não é a quantidade. Ele pode chegar em praça pública, tomar um balde do remédio, que ele não vai sentir nada. Ele vai só fazer uma diurese um pouco maior, né? Então, esse argumento que eles usam não é sério. Pelo menos não é sério. Eu queria aproveitar, antes de encerrar, antes de fazer as perguntas, divulgar o Congresso Homeopático do Instituto Hahnemanniano do Brasil, dia 28, 29 e 30 de junho, é a última semana nesse mês de junho. Última semana do mês de junho. É um congresso destinado a médicos, dentistas, veterinários e farmacêuticos. Só. É profissional. Que a gente quer dar um caráter sério à homeopatia. Pasmem, o IHB, desde 1840, o Instituto Hahnemanniano, desde 1840, nunca fez um congresso. Nós vamos fazer o primeiro congresso de homeopatia do Estado do Rio de Janeiro. Tem outros, brasileiros e tal, mas o IHB nunca fez. Quando eu soube, eu falei, meu Deus, nunca fizemos. Nós vamos fazer. Então, por favor, vocês divulguem. Aqui nós temos 2, 3 colegas aqui, já também da área. Divulguem e se esforcem. Será no IHB, no Instituto Hahnemanniano, ali na Frei Caneca. Ali na Frei Caneca. É no Instituto na Unirio. É na última rua ali da Frei Caneca, última casa. Vai ser sexta à noite e sábado o dia inteiro e domingo até 1h. Então vamos ter temas interessantes, mas é específico para a área da saúde, essas áreas que eu falei. E, sim. Muito bem, agora abrimos as perguntas. Nós procuramos separar as perguntas por grupos, porque são muitas. Se a gente for fazer muitas perguntas são assim, sobre assuntos repetitivos. As primeiras, César, são relativas ao que você falou mesmo, a questão de detalhar eliminações, metástase mórbidas, outra vez eliminações, gostaria de uma explicação sobre eliminações, metástase mórbidas. Qual a posição e utilização do DH? Né? Então, é o primeiro grupo de perguntas. Você me ajuda outra vez a rever, porque são perguntas separadas, né? Vou falar um pouquinho das eliminações e metástases mórbidas. Como eu disse, nós temos várias eliminações. A gente elimina de várias maneiras, né? A diarreia é uma, a urina é outra, o suor é outra, a salivação, um corrimento nasal, corrimento vaginal, são eliminações úteis para o organismo. O organismo coloca para fora, através dessas eliminações, substâncias tóxicas e coisas tóxicas que ele está retendo.
Então, uma doença, o organismo tem um esforço de eliminação através desses emunctórios, bota para fora. Mas chega um momento em que a energia do organismo não é suficiente para botar tudo para fora. Então fica alguma coisa internamente que o organismo coloca na pele. Então a pele é um órgão de eliminação, onde nós podemos encontrar uma série de patologias que estão sendo eliminadas. Então, entre os homeopatas, existe aquela ideia de que a pomada de cortisona, ela não deixa o organismo botar para fora, porque ela freia e bota o problema para dentro. Guardados os exageros, porque eu também, na experiência, a gente vê que o corticóide e o antibiótico tópico são importantíssimos, as pomadas que tem, existe um exagero. Tem gente que toma um banho de pomada de corticoide. Aí, isso é lesivo. Se você tem um cortezinho e passa um pouquinho de corticoide ali, uma pomada, porque está inflamado o dedo e bota um curativo, não é isso que vai fazer mal. Tem gente que toma um banho. Tem gente que faz nebulizações com corticoide, toneladas de corticoide, né? Vai ficando com xingoide, vai ficando com hipertensão, vai ficando uma série de distúrbios. Essas coisas que são lesivas. Isso freia o processo de botar para fora do organismo. Então, é um processo natural, processo de eliminação. Os problemas de metástase mórbida é você ter uma situação no organismo, digamos, um problema na perna, seja ele qual for, seja uma flebite localizada, e a pessoa trata e ele tem um distúrbio em outro órgão do organismo, provavelmente para cima. Isso nos mostra que há uma agravação do processo. Então, o processo de metástase mórbida não é a metástase cancerosa, mas é doenças que dão reação à distância. A gente tem na medicina uma série de doenças que têm reações à distância, porque o organismo é um só, ele reage de várias maneiras. Tem um foco patológico, mas tem uma reação. E a homeopatia mexe com isso, e com isso a gente tem que ter a visão. Se aquilo ali é uma melhora, se aquele encaminhamento daquela doença, ele melhorou ou se piorou. E esse conceito de metástase mórbida vai nos dar essa visão de uma agravação de um processo inicial. É o primeiro grupo de perguntas. O outro grupo de perguntas envolve a questão da formação profissional. Primeiro, é a questão se a homeopatia é uma especialidade médica reconhecida pelo CFN, se há um curso com turma aberta no Rio, como se dá a formação acadêmica do médico homeopata, e a questão dos terapeutas homeopatas, formação, inclusive, segundo aqui a pergunta, proporcionada pela UFRJ. Bom, o homeopata hoje, como é que é formado o homeopata? O homeopata é médico. Eu vou falar da medicina, que é o que eu lido, né? A pessoa faz medicina, 6 anos de medicina, e depois faz um curso de especialização em homeopatia. Faz um curso que possibilita participar de um concurso que é apresentado, que é feito durante os congressos nacionais. É uma prova escrita e uma prova oral, em que a pessoa passa pela prova. Se ele é aprovado numa média tal, ele passa a ser tido como especialista naquele assunto. Isso, na medicina, é assim que é feito. Então, o IHB, por exemplo, o Instituto Hahnemanniano, se a pessoa já é médico, se é dentista, se é veterinária ou farmacêutica, pode fazer esse curso. Para medicina é 2 anos, para veterinária também, e farmácia também. Odontologia é 1 ano só, o curso. Depois disso, então, cada um vai para o seu conselho de especialidade, de profissional, e vai ver como está na odontologia, que está mudando um pouco, mas a homeopatia tem ganho alguns espaços nesses conselhos regionais. Nós temos no Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, no CREMERGE, nós temos uma câmara técnica que estuda os problemas da homeopatia, mas que precisa trabalhar um pouquinho mais e ficar mais ativa, porque nós temos umas questões sérias. Outro problema, é a questão dos leigos medicando a homeopatia. Como a homeopatia
é um medicamento que não é tóxico, normalmente não causa grandes problemas, há uma ideia atual de que se possa ter pessoas leigas prescrevendo medicamento. É claro, eu não sei se aqui tem alguém com esse problema, desculpe, eu vou dar a minha opinião, pode até não gostar. Mas a pessoa, para medicar, tem que conhecer, né? Como é que eu trato uma dor de cabeça se eu não sei se aquilo ali é um aneurisma cerebral, se aquilo ali é um tumor cerebral, se é uma meningite inicial, ou se é uma enxaqueca, ou se é uma intoxicação alimentar boba, uma bobagem que comeu. Só o médico que tem essa possibilidade, porque conheceu, estudou farmacologia, fisiopatologia, fisiopatologia, clinicou no hospital, clinicou no pronto-socorro. Então, a formação médica é uma formação extremamente complexa e extremamente trabalhosa. É um curso muito pesado para se fazer. E mesmo assim, vocês conhecem as dificuldades que nós médicos temos em acertar as coisas. Você imagina o leigo. Você daria a sua saúde na mão de um leigo? Acho complicado. Não, isso não é defesa. Isso não é defesa do ato médico. Não é isso que nós estamos fazendo aqui. Eu estou emitindo a minha opinião. As outras perguntas são a respeito da prática, da dinamização, se a dinamização ainda é feita manualmente, a questão do horário, por que o horário é pré-determinado na medicação homeopática, no caso aqui, por exemplo, a porquê da repetição do medicamento, né? Qual o período do tratamento homeopático, quantas vezes será necessário repetir o tratamento, se pode tomar os 3 medicamentos juntos ou tomar de 3 em 3 horas, se é a mesma coisa, se, por exemplo, no caso aqui das indicações homeopáticas, tem muito médium que vem 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, outro já vem 3 vezes ao dia. Se dá problema, se veio de 2 em 2 horas, dá problema de juntar tudo de uma vez só? Pode misturar 3 medicamentos e tomar tudo junto, ou tem que tomar um de cada vez? Tá. Aí a questão da repetição. A pergunta é a seguinte: no consultório médico, o médico diz assim, olha, volta quando terminar a receita. Então, ele quer saber o seguinte, quando é a questão da medicação da febre, das indicações mediúnicas, como é que deve saber se vai repetir o medicamento? Essa questão da repetição do medicamento, você tem as altas dinamizações, as médias e as baixas, né? Normalmente, a prescrição do medicamento em baixa dinamização, ela é livre para que a farmácia faça esse aviamento da receita, entendeu? Então você quer comprar uma Beladona 5CH, você vai em qualquer farmácia, você compra, você não precisa de uma receita médica para isso. Mas quando você começa a subir as dinamizações, você utiliza medicamentos de alta dinamização, de médias para alta dinamizações, a farmácia ela tem uma legislação que proíbe e só avia com o receituário médico, receituário carimbado do médico, né? Porque aí é uma questão, vamos dizer, até jurídica, né? De defesa jurídica, se houver um problema. Você afirma uma coisa, quando afirma, você tem que ter por trás todo um apoio jurídico que você faz. Uma receita é uma responsabilidade muito grande. Com uma receita, você pode ajudar ou pode prejudicar a saúde de alguém. Agora, quanto mais baixos os medicamentos, mais frequentemente se repete. As altas dinamizações, você usa, por exemplo, a duzentésima, é uma vez por semana, de 15 em 15 dias, às vezes de mês em mês, de tal maneira que você utiliza só de tempos a tempos.
Esse acompanhamento vai ser dado pela melhora. Então, como é que a gente sabe se a pessoa está melhorando? Pelos sinais que o paciente vai apresentando, né? Utilizando as leis de Hering, de cura, e outras percepções, você vê se pode repetir ou se você já chega à repetição daquele medicamento. Com relação ao receituário mediúnico, aí tem que observar, conversar com alguém da área que esteja, conversar com a própria pessoa, com o próprio médium, para saber. Eu confesso que no receituário mediúnico, de vez em quando os meus pacientes, né, trazem um receituário mediúnico, daqui, de lá, e eu falo, olha, geralmente acontece isso. Eu não sei por que foi receitado esse medicamento para você. Mas se foi, você acredita, você quer tomar, você tome. Mas eu não vejo o porquê, né? Em alguns casos. Em alguns outros a gente sabe. Quando são medicamentos drenadores hepáticos, Nodivômica, boldo, alcachofa, jurubeba, coisas que a gente sabe que são medicamentos que agem no fígado, na vesícula biliar, eliminando, botando para fora, a gente sabe mais ou menos qual é a indicação. Mas quando começam umas indicações muito específicas, falar, eu não sei por quê. Teria que você conversar com alguém, ou até com quem prescreveu, para saber por que ele deu esse medicamento, né? Então, a questão é essa. Quanto mais baixa a dinamização, mais frequente você dá. À medida que vai subindo, você vai passando para 1 ou 2 vezes por dia, e quando chega às altas dinamizações, é 1 vez por mês, de 3 em 3 meses, ou de 6 em 6 meses, de acordo com o caso, de acordo com a substância utilizada. Humberto, nós queríamos esclarecer, né, que o receituário mediúnico da casa, ele tem a supervisão de um colega, de um médico homeopata, né, que não está aqui presente por causa de problemas de saúde, e qualquer dúvida que seja apresentada, ele é consultado. Tá? Seria bom até conversar com ele, né? Exatamente. As dúvidas seria bom. E aí, a outra pergunta, o outro grupo de perguntas é o seguinte: influência do alimento, da alimentação no efeito do remédio homeopático. Por que não deve levar o remédio homeopático na bolsa, junto com os pertences? E se chá, café são prejudiciais, tem que tomar em jejum? A homeopatia deve ser tomada sempre em jejum, né? Essa é a orientação. Mas quando há casos agudos, aí você não pode ficar em jejum o dia inteiro para tomar o remédio, né? Você tem que tomar, mas de preferência antes de comer, né? Antes de comer. Há certos alimentos que são tidos como inimigos da homeopatia. Um deles é a cânfora, né? Principalmente a cânfora. E tem gente que adora passar álcool canforado, né? Que dá uma pancada, não sei o quê, álcool canforado com arnica. O cânfora é um inimigo da homeopatia. Mas eu confesso que nos anos de experiência que eu tenho, não observei grande problema com relação a isso, não. Alimentos especiais, o café é estimulante, mas se você tomar depois, não tem grande problema. Há pessoas que o uso do café, só o uso do café já causa insônia. Há pessoas que tomam café de manhã, tomam um cafezinho de manhã, não dormem à noite, porque são extremamente sensíveis, né, a determinadas substâncias. Então, se a pessoa não observa nada que possa causar uma sensibilidade muito grande, não há problema. A pessoa pode usar o que quiser, comer o que quiser, não vejo nenhum problema. Só que, se a pessoa não passa bem com alimento gorduroso, não coma alimento gorduroso enquanto está fazendo tratamento. Depois, então, pode. Alimentos ácidos, né? A pessoa tem uma gastrite, toma Coca-Cola todo dia, e come pimenta, e molhos, condimentos. Tem que ter esse cuidado. Depois, estando bem, até pode voltar a comer, assim, com cuidado, né? Porque essas coisas são tóxicas e acabam lesando o organismo, né? O uso constante dessas substâncias são complicadas. Tem gente que come alho, né? Pega um dente de alho, bota na boca e sai mastigando. Tem gente que come uma cebola. Tem gente que adora a cebola, e é um sintoma homeopático, adorar cebola.
né? Tem gente que pega uma cebola e come, igual a gente come uma maçã. Como é que pode? Eu não sei, mas pode. Tem gente que faz isso. Mas é ácido, né? Então tem uma série de problemas que tem que tomar cuidado. A questão da validade do remédio homeopático. O problema da validade é um caso sério, né? Porque você tem que ter... A Anvisa manda colocar no vidro uma validade. Na verdade, a homeopatia, ela não perde a validade assim tão fácil. Ela dura muito. Ela dura anos e anos. Eles botam geralmente 2 anos. Eu não sei aqui exatamente como é que está na farmácia que vocês conhecem, mas é uma média de 2 anos. E há umas outras preparações em que leva uma quantidade de água muito grande, aí a água reduz muito tempo. Se você faz uma solução do medicamento, uma poção que a gente chama, em água, aí tem que tomar cuidado para que não fique muito tempo fora da geladeira. Então, quando eu preciso usar uma poção, eu falo, coloque na geladeira, deixa na geladeira. Mas é a média de 1 semana, 2 semanas, aí já tem que fazer outra vez, né? Mas o medicamento em si, ele dura muito, porque o álcool na homeopatia, ele é basicamente, ele não é um remédio, ele é conservante. A finalidade da homeopatia, do álcool na homeopatia, no líquido, é ser conservante. Então tem gostinho de álcool, não é o remédio. O remédio não teve gosto inicial. Então ele é só conservante, então ele dura muito. Enquanto ele está dentro do vidrinho guardadinho, tudo bem. Quando ele evapora, aí foi-se, né? Outra pergunta também envolve a questão do receituário mediúnico. As ações e efeitos nos espíritos encarnados em provas e expiações seriam de cura, alívio ou consolação? Acho que as 3 coisas. Eles curam, se possível, aliviam, melhoram o alivio, né? Acho que as 3 coisas. Acho que a finalidade é essa. Depois, quando eu for para lá, eu vou perguntar a eles. Assistir lá, sentar do lado de um receitista daquele lá, né? Perguntar qual é o seu objetivo. As 2 outras. A energia vital está relacionada com chakras? Toda doença lesional já foi de origem mental? Pode a energia vital do reencarnante mudar a genética? Doença genética é sempre considerada um karma? Isso aí são pesadas, né? Não, mudar a genética não muda. Quem é branco vai ser branco até o final da vida. Quem é escurinho vai ser escurinho. Quem é cabelo enroladinho vai ser enroladinho, né? Quem é homem vai ser homem, né? Pelo menos biologicamente. Então não muda, você não muda. Mas a energia, tanto ela vai trazer distúrbios no desenvolvimento da saúde do indivíduo, que uma hora ele pode trazer uma doença, né? Foi isso que a gente analisou o tempo todo. Mas mudar a genética não muda, né? Não muda, isso não tem essa dúvida. Eu preciso Toda doença genética é considerada um karma? Toda doença lesional já foi de origem mental? Aí é toda, né? Tudo sempre. Peraí, tem que ir devagarzinho. Eu vejo assim, toda doença lesional, ela já foi de algum tempo emocional. Ela começou emocional, se é o que eu entendo, e se é que é assim que funciona, pelo menos é o que eu entendo, é assim. Inicialmente é o emocional, depois você vê o funcional e o lesional. Pode não ter sido muito importante o emocional, mas que o emocional teve presente, teve. Isso não há dúvida. Não há como não acreditar nisso, né? Doença genética sempre é considerada um karma? Eu acredito que sim. Karma no sentido de uma predisposição, né? É uma doença genética, é da construção. É a necessidade do espírito, né? Como é que fica um espírito, por exemplo, de uma pessoa que se suicida, né? Que se joga do 12º andar do prédio e bate lá embaixo. Acaba o seu corpo, o seu cérebro se desfaz, o seu corpo fica todo traumatizado, o espírito é expulso daquele corpo, ou vai se desprendendo, mas expulso daquele corpo. Como é que ele fica? Esse espírito fica lesado, fica o seu cérebro destruído, com seus órgãos destruídos. Então ele precisa
por bondade divina, retornar à carne o quanto antes, pelo sofrimento superlativo que ele tem. Então, muitas vezes, ele nasce num corpo anencéfalo para reconstruir seu corpo, né? Então, no impulso da fecundação, na hora da célula ovo, na hora que o impulso energético acontece, nós temos que o embrião forma o seu corpo, até um certo ponto, até onde a sua desarrumação permite. Então ele vai até um ponto, depois ele reencarna novamente. Então por isso, essa questão do aborto, do anencéfalo que passou, é uma pena que a gente esteja abrindo as portas para que isso aconteça, né? Que uma série de resgates dolorosos que precisam acontecer, de reconstrução, estão acontecendo, são interrompidos. E o aborto, até o 3º mês, está quase sendo liberado. A gente tem que orar, tem que escrever para os nossos políticos, porque se isso passar, é mais um problemaço que a gente vai ter, né? Porque daqui a pouco, porque nós temos um velhinho na nossa casa, o nosso pai, a nossa mãe, né? Está dando muito trabalho, toda cheia de feridas. Vamos aplicar uma injeção nela, aí ela dorme tranquila, ela descansa em paz, né? Isso é um assassinato, né? Mas se passa o aborto do anencéfalo, se passa o aborto não do anencéfalo, daqui a pouco vem a eutanásia, vem a pena de morte. Esses bandidos, esses assassinos, esses estupradores não merecem viver em sociedade. E a gente vai viver outra vez numa época pré-cristã aí das grandes civilizações romanas, né? Em que a gente observa que é um retorno aos tempos da barbárie. Então, isso aí é importante que a gente veja, né? Então, essa questão da formação do embrião, o perispírito ele sofre toda essa influência e precisa ser trabalhado, ser orientado pelo pensamento do espírito reencarnante. Ele tem que obedecer à genética, mas ele vem com a sua carga magnética formando o embrião. A outra pergunta, a relação da energia vital com os chakras. Os chakras são entradas de energia no corpo espiritual, né? Nós temos os centros vitais do corpo, que tem correspondência aos chakras. Chakra é um termo, se não me engano, indiano, né? Mas não é de uso contínuo, uso habitual nosso, mas a gente também usa isso, né? Mas há uma correspondência, são regiões de grande inervação, de passagem de grandes vasos sanguíneos, arteriais, venosos, linfáticos. Então, por exemplo, o cérebro é o principal, tanto é que nós temos 2 centros vitais no cérebro, é o tal do coronário e o cerebral, onde as funções, as altas funções estão ligadas a ela, inclusive a epífise, que é o órgão da ligação do perispírito no corpo. Então, e é nesses lugares que a energia circula, há uma circulação de energia, onde nós captamos essas energias de fora e acumulamos como se fosse uma pilha energética, um acumulador de energias. E eles passam por esses centros energéticos. Isso é uma visão também oriental, né? Onde esses centros vitais, esses chakras desequilibrados, são causa de enfermidade. Eu acho que encaixa muito bem no nosso pensamento, quando André Luiz, inclusive, descreve os centros vitais, os chakras, né? Kardec não fala disso propriamente, né? Mas os continuadores citam muito, né? Aí começam as perguntas assim mais específicas, Humberto. É uma questão que realmente às vezes me bate na cabeça. Como os homeopatas não espíritas entendem essa ação da energia medicamentosa no perispírito se não compreendem o perispírito? Eu concordo com essa pergunta. É difícil, por isso que é difícil que eles entendam, né? A gente tem tanta dificuldade. É como a reencarnação, as pessoas estão tão na cara, né, para a gente, né? É preciso reencarnar. Sem reencarnação não tem explicação, né? E as pessoas não aceitam. Tem que esperar, é maturidade, eu acho que é maturidade.
a gente vai amadurecendo, a gente vai com o tempo. É o tempo que é o grande amigo nosso, tem que ser assim. E a gente tem que esperar a humanidade amadurecer. Tomara que não seja pelo sofrimento, que ou vai pela dor ou vai pelo amor, né? Que se vá pelo amor. Aí as outras perguntas são o seguinte. A aplicação de tratamento homeopático por transfusão tópica no paciente que não possa tomar via oral. Não, mas normalmente a gente tem homeopatias injetáveis na Europa. No Brasil, muito pouca coisa. Eu não tenho experiência nenhuma com utilização de homeopatia injetável, mas sei de médicos que têm e gostaram muito da experiência. É uma terapia um pouco invasiva, mas é uma substância não tóxica. O que se pode fazer com o paciente é colocar debaixo da língua o remédio. A língua ela é muito vascularizada e inervada, então por ali passam a energia nossa concentrada ali. E que se você coloca o líquido, se uma pessoa está acamada, está em coma, se você tiver chance de dar um medicamento para ela, permitir que você chegue para medicar, você pode colocar debaixo da língua as gotinhas, se quiser botar puro ou diluído em água ou algum líquido, né? Debaixo da língua, ela já absorve, o medicamento já está passando para a corrente circulatória e para o perispírito e para o corpo. Agora há vários grupos de perguntas. Um é relação aos efeitos colaterais, porque há remédios alopáticos, né, controle de pressão, diabetes, hormonoterapia no câncer, que dão uma série de problemas com relação, derivados. Agora, como é que a homeopatia poderia agir nesse caso dos efeitos colaterais de remédios alopáticos que a gente tem que tomar? Isso existe. Eu já vi vários casos de pessoas que estão fazendo tratamento com oncologista, tumor de seio, fazendo quimioterapia, radioterapia, cirurgia e tal, e podem usar também. Os alopatas, eles não gostam muito que a gente meta a colher, né? Mas eu sempre falo com os clientes, se você não quiser dizer que está tomando, não diga, mas você tome. Mesmo no hospital, saindo do hospital lá da cirurgia, continue a tomar. Porque a gente tem na homeopatia remédio para cicatrização, diminuir a infecção, acelerar o processo de refazer o próprio organismo. Isso ajuda muito. Em certos momentos, como a quimioterapia, que é uma crise violenta, né? Porque a quimioterapia é uma freada total no organismo. A pessoa entra em anemia, cai todos a defesa cai toda, né? Então você tem como, na homeopatia, você ajudar o enjoo, a alimentação, abrir um pouco o apetite, um funcionamento básico do organismo, mas não para substituir a terapia. Infelizmente, uma vez tem o câncer, trate com um oncologista. Trate com um oncologista. Você vai fazer o exame, vai fazer a mamografia, vai localizar o nódulo, vai fazer a biópsia, vai estadiar aquele tumor para ver se já tem alguma metástase verdadeira em outros órgãos, vai fazer a quimioterapia, vai fazer a radioterapia, tem que fazer sim. Agora a homeopatia está como coadjuvante, ajudando, né? Curar câncer, pode ser que alguém tenha conseguido, mas é temerário. Outro exemplo que eu poderia passar para vocês, de experiência clínica, por exemplo, é pneumonia. Chega uma pessoa com pneumonia no consultório. Eu dou antibiótico. Você não é homeopata, mas eu dou antibiótico. Porque é uma infecção grave, num órgão profundo e que pode trazer gravíssimas consequências para o indivíduo. Eu vou dar homeopatia, eu vou curar ele em 1 mês e meio. Ele vai tomar um antibiótico, 1 semana e está bom. Eu vou dar um antibiótico. Se precisar, eu vou dar um corticoide para ele. Mas não vou usar isso constantemente. Por isso, há o conhecimento para a gente poder saber o que é melhor para o indivíduo, né? Eu sou homeopata, só vou dar homeopatia? Não. Eu sou uma pessoa que tem um compromisso, fiz um juramento diante dos meus colegas, diante da minha consciência, de usar todo o meu conhecimento a benefício do paciente, do doente.
Sei matar? Sei qual é a injeção que mata, mas eu não vou matar, nunca matei, né? Vou ajudar a salvar? Vou sempre. Com homeopatia ou com alopatia? Com o que puder. Com o que puder. Então chega uma pessoa com uma ferida, com um problema, uma ferida não, um problema cirúrgico. Qual é a melhor coisa que ele tem que fazer? Procurar um cirurgião. Você vai procurar, eu não sou cirurgião. Procura um cirurgião, opere a sua barriga. Tire sua vesícula, tire seu apêndice, tire lá o que tiver que tirar, né? Aí nós vamos medicar junto, vamos ver junto. É nesse sentido que a possibilidade da homeopatia entrar junto, não excludente, mas junto, né? Incluindo. Você já respondeu assim umas 3 outras perguntas que foram feitas, né? A questão do tratamento da esclerose múltipla e da reposição hormonal. Eu vou primeiro falar da reposição hormonal, que é mais simples, né? Tem mais gente também, né? A reposição hormonal, você tem a terapia de reposição hormonal química, né, que é feita com remédios laboratoriais, geralmente são remédios feitos pelo homem, né? Mas que são extremamente complicados, porque tem efeitos colaterais gravíssimos, né? Entre eles, você tem os distúrbios circulatórios, né? Tromboflebite, você tem o problema cardíaco, você tem podendo ativar nódulos de seio que talvez estivessem quietos e ali são ativados pelo hormônio feminino, que é dado em altas doses. Então, existe na homeopatia, e mais na homeopatia, na fitoterapia, né, medicamentos que podem ajudar muito, e que podem, hoje nós temos na área das isoflavonas, que são derivadas da soja, né, e tem muitas substâncias que hoje são utilizadas por muitos ginecologistas, que nem são homeopatas, nem são nada, são médicos comuns, ginecologistas que atendem e utilizam medicamentos das ervas e que fazem um bom resultado. Só que quando você usa a isoflavona, você usa o princípio ativo. Se você comer soja, você tem que comer 2 quilos. Então é melhor tomar o comprimido, que você já toma a quantidade certa, né? E também a homeopatia você tem medicamentos, eu citei no exemplo o Laquesis, que é um deles, tem sépia, você tem uma série de medicamentos que ajudam muito nessa parte da menopausa, diminuindo os calores, diminuindo o mal-estar, a agitação, a falação. Mulher fala muito, né? Então fica falando mais ainda. Então, o remédio homeopático freia um pouco esse ímpeto. E os maridos, coitados, os maridos sofrem. Nós sofremos com as mulheres de menopausa. Sofremos muito. Então a gente dá um remédio para o marido e um remédio para a mulher. Mas tem remédio homeopático. Mas a gente usa muito a amora, a gente usa muito remédio da fitoterapia como reposição hormonal. Isso tem sido utilizado, não é ainda aceito pela medicina oficial, mas é suportada por eles. E a gente vai meio lá, meio cá, em cima do muro, né? Uma hora pisa na calçada, outra hora pisa na rua, e vamos caminhando, né? Deus sabe que o nosso interesse é o melhor. A questão da esclerose múltipla. A esclerose múltipla. São doenças, em homeopatia, é o que eu lhe falei, que ajuda muito a visão miasmática. A esclerose múltipla é a destruição. A destruição está no caminho das doenças luéticas, sifilíticas, sem o micróbio da sífilis. Mas é uma doença que age com uma destruição tecidual. Então você tem, na homeopatia, medicamentos como mercúrio solubilis e outros, calibicrômico. Você tem vários medicamentos que são destrutivos, lesivos, que vão promover um reajuste do organismo. Até certo ponto, porque quando você lesa o sistema nervoso central ou periférico, você sabe que há uma lesão definitiva, ou pelo menos bem intensa, e que você vai procurar fazer um tratamento. Então, o que fazer? Entrar junto com a homeopatia. A homeopatia cabe junto com o tratamento alopático. Procurar o neurologista, fazer o tratamento direitinho com ele, seguir as orientações. Precisar fazer uma pulsoterapia com corticoide é o jeito para sair daquela crise inicial.
Mas a homeopatia entra junto, apoiando, equilibrando, coadunando a doença com uma ajuda para que aquela pessoa se recupere. Então, há possibilidade. A homeopatia entra junto constantemente. Há incompatibilidade homeopatia e alopatia? Não, não há. Não há. Isso é ilusão. Perguntaram na outra pergunta, eu esqueci, se dentro da bolsa faz mal carregar. Na verdade, não faz. O celular, principalmente a questão do celular. Isso não faz. Na prática não funciona, porque senão a gente tem que viver numa redoma de vidro. Tem gente que me pergunta, doutor, eu vou viajar, posso levar no avião, passar na máquina do raio-x? Você passa. Quando você voltar, você faz um outro remédio. Eu não sei se o remédio vai, mas eu tenho a impressão que não vai interferir em nada, porque são coisas diferentes, é energia. Então o rádio ligado vai atrapalhar o remédio homeopático. Esse som aqui ligado, pelas ondas sonoras, vamos atrapalhar todos que têm um vidrinho de homeopatia no bolso. Quer dizer, é um pouco demais o exagero, né? Então, bom senso. Você pega o vidrinho, vai para a praia, pega o vidrinho e deixa no sol de meio-dia em Cabo Frio, sol torrando em cima do vidro. Bom, seu remédio com certeza vai ter menos efeito do que tinha enquanto ele estava na sombra, quietinho. Quando você voltar, faça outro, né? Então, usar o bom senso. Em cima da geladeira, por que a geladeira? Você não tem tanta coisa dentro da geladeira, né? Qual é a diferença? Botar em cima da geladeira ou dentro da geladeira? Eu mando colocar remédios homeopáticos dentro da geladeira, falo, você bota, conserve dentro da geladeira, tira, toma e bota lá outra vez. Certos medicamentos, certas técnicas que a gente utiliza, né? Então, qual é a desvantagem? Não posso botar em cima porque o micro-ondas. Não vejo. Tem gente que tem esse folclore em cima, aí fica difícil, porque fica muita coisa demais. A vida tem que ser mais simples, né? E aí, Humberto, uma coisa que foi perguntada, a questão de tomar os remédios alternados ou tomar junto, como é que fica? Que foi uma pergunta que foi feita também. Normalmente, as dosagens em altas dinamizações, a gente usa em doses únicas, ou seja, pozinho, ou seja, poções em líquidos, é dose única, em que você usa uma vez por mês, né? Essas grandes doses de alta dinamização, normalmente a gente manda tomar sozinho. Agora, as outras dinamizações pode ser junto. Antigamente, a pessoa ficava em casa, com a mesa em frente, cheia de vidrinho. Vidrinho agora esse, bota para lá, bota aqui, toma, né? O dia inteiro. A vida hoje não pode, a gente não tem mais condição disso. Então, a gente tem que se adaptando. O que eu falo assim, vou passar a minha experiência. Tome de manhã e de noite. Toma um remédio. Acordou, toma. Quantos remédios? São 3, porque eu uso 3. 3, 4. Toma os 3 de manhã, junto. Na mesma água? Pode. Por que não? Você não come arroz, feijão, carne, mistura tudo e cada um vai para o seu lugar? E é construído? O organismo é mais sábio do que nós. Quer dizer, isso também não pode ser a farra do boi e fazer uma bobagem, né? Mas você mistura os 3 de manhã e toma os 3 de noite. Pronto. Todo dia. Né? E agora aquela que eu considero a última pergunta. O tratamento e cura pela homeopatia de miomas, nódulos, tumores, fraturas, e aí entraria... A gente tem que ter conhecimento para encaminhar, né? Uma função do clínico geral é ter essa visão e poder encaminhar para quem de direito para ajudar o paciente, que a pessoa vem pedindo uma ajuda. Se você encaminhar errado, você pode prejudicar a saúde da pessoa. Então, encaminhar para um clínico que possa dar uma visão melhor, como eu falei, da esclerose lateral amiotrófica, essas doenças neurológicas, ter um acompanhamento de um neurologista ou de um neurocirurgião, ter um acompanhamento de um gastroenterologista, ter um acompanhamento de um ginecologista, de um oncologista, no caso de um tumor de seio. Bom senso para que você oriente e ajude a pessoa. Cabe sempre uma ajuda nesse encaminhamento. Você falou mais alguma coisa? Lê de novo, por favor. Não, era a questão exatamente da questão das cirurgias ósseas, das fraturas. Sim. Agora,
a homeopatia tem excelentes remédios para ajudar numa fratura recente que tem acontecido, para reduzir dor, para aumentar a cicatrização, formação do calo ósseo. Então, esses medicamentos são utilizados e ajudam muito, mas não substitui a tala de gesso, né? O engessamento. Então, é isso aí que a gente tem que ter o bom senso de seguir os caminhos necessários para se ajudar a pessoa. Se a pessoa precisa, tem um tumor, né? Tem um lipoma, está incomodando, tira esse lipoma. Lipoma é um tumor, uma bobagem, uma coisa à toa, né? Opera, né? E tira, se aquilo está crescendo, se está feio, né? Mas não há necessidade maior. Outro tumor que é muito comum, ginecológico, é o mioma, que não se transforma em câncer. Então a pessoa pode ter mioma, quase todas as mulheres têm, de 10, 7 têm, né? Que é um problema que pode levar a vida inteira, pode deixar o mioma lá. O mioma, na menopausa, sem hormônio, sem terapia de reposição hormonal, ele desaparece, ele vira uma calcificaçãozinha, sem problema, né? Então, o bom senso necessário sempre para acompanhar esses casos. Então, fraturou, tem remédio homeopático? Tem, mas não para consertar a fratura, para ajudar no funcionamento do calo ósseo, da reabsorção, da formação do canal medular, né? Então, terminamos com as perguntas, né? Agradecendo. Queria mostrar só uma coisa. Pois não, então o nosso companheiro vai terminar e nós temos um aviso, 2 avisos para fazer ao grupo. Eu queria agradecer a todos a presença, que enriqueceram a nossa fala, né? É claro, tocamos aqui assuntos complicados, né? Difíceis, como levantou o nosso amigo lá, o nosso preocupado justamente com um assunto grave, que esse não é um assunto que a gente possa resolver aqui, é um assunto, isso o Brasil está pensando, o mundo está pensando, né? Mas a gente tem que caminhar, o caminho que nos mostra por enquanto é esse o caminho. E eu gostaria de deixar essa poesia, que chama Oferenda, de Glac Coura, diz o seguinte: permita-me que eu fique ao teu lado, neste teu momento de luta e dor. Que eu fique simplesmente, sem nada dizer, sem te tocar. Ofereço o meu ombro para o teu choro, minha mão para um afago, um gesto para teu consolo. Quando não tiveres quem te ouça, te empresto os meus ouvidos. Fale-me de ti sem reservas, sem medo. Não serei juiz dos teus feitos. Mesmo que não concorde com nada do que dizes, ainda assim te acolho. E quando tudo parecer perdido, depositarei o meu afeto em tuas mãos quebradas. Obrigado, boa tarde.